segunda-feira, dia 14 de julho. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Com Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, na nossa conversa política de hoje, vamos falar da criatividade. Pois o presidente do Brasil tem muita criatividade. A culpa da situação que estamos enfrentando é sempre dos outros. Em uma cerimônia que teve lá no Espírito Santo, Lula anunciou o início do pagamento dos descontos indevidos. Do ressarcimento, aquele pessoal aí que foram usurpados de entidades ligadas ao governo. Ele afirmou que os aposentados teriam sido roubados no governo passado. E também não esqueceu de criticar a taxa de 50% do governo norte-americano. E disse que quem tem culpa sobre esses aumentos de impostos é quem? É o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e seu pai. E ainda chamou o Bolsonaro de coisa covarde. Abrindo aspas, coisa covarde. E também teve outro trecho que ele falou também, vou abrir aspas. A coisa mandou o filho, que era deputado, se afastar da Câmara, ir para os Estados Unidos, e pedir ao Trump, por favor, soltem meu pai. Não deixe meu pai ser preso. Fecho aspas. Estas, então, foram as frases ditas do atual presidente da República do Brasil em um evento lá no Espírito Santo. Um discurso adotado por um político que tem o cargo mais alto desta nação. E tira todas as responsabilidades de gestor de seus ombros. Diante das últimas mazelas que afligem a nossa nação, ele é uma pessoa que usou o palanque para proferir esse linguajar chulo, chamando o ex-presidente de coisa. Tem que ter muita mágoa no coração, né? A única coisa que Lula fez em seu mandato foi viajar muito, gastar muito dinheiro sem controle e aumentar as contas públicas, deixando a máquina do Estado inchada, sem perspectiva de melhora. Ele não ajeita nem o que acontece em seu próprio quintal. Citando aí as enchentes que aconteceram de 2023 para cá. Pouco ou nada de auxílio até agora chegou, né? E nessa hora, você que defende o atual presidente, vá falar com as famílias que ainda não foram auxiliadas pelo governo federal. Em Lajeado, em Estrela, Roca Salles, em Mussum. Até mesmo as famílias que moravam na linha Alcântara e foram devastadas pelo Rio das Antas. Sem contar que na avaliação do pessoal de fora do Brasil, eles estão vendo as atitudes tomadas aqui. Não é alguém que forçou o Trump a fazer isso. São pessoas que olham ao seu redor, que não vivem de auxílio do governo, que não torcem para que o Brasil se dê mal. O Lula está tirando do seu lado, está tirando só a brasa para o seu lado. Só eles que são beneficiados. Mais recentemente, o irmão de Lula, viu aí? Aquele que é vice-presidente de um sindicato, aliás, do segundo sindicato que mais levou a fatia desse dinheiro de roubo.
E outra coisa, esse sindicato foi inocentado. Até era de se esperar isso, pois a gente já falou várias vezes aqui no jornal dessas decisões e não vamos falar mais porque é capaz de sermos indiciados. Então, podemos chegar a uma conclusão que o governante não está preocupado com os interesses nacionais, mas sim com os interesses políticos, eleitoreiros. É difícil de achar um argumento para que o presidente pare com essa mesquinharia e ajude o povo brasileiro. Pois se formos ver, o presidente vai deixar as importações que elas sejam extintas, porque ele, Lula, não quer dar o braço a torcer. Uma situação incrível de se pensar. Usar palavras para botar a culpa de tudo na administração passada. Só ele que é o santinho, que é o incompreendido. Por que a gente faz esse programa? Eu sempre falo aqui que você deve entender de política. Você deve entender no fundo do seu coração o que eles fazem. E eu não torço para nenhum nem para outro, mas o Lula tá deixando a desejar com essas mesquinharias que tá fazendo. O pessoal que vai importar, que vai mandar comida, que vai mandar frango, carne, ovo lá para os Estados Unidos, vai ser barrado, porque eles vão comprar da Argentina, que será mais barato. Porque o presidente está indo contra o dólar, porque o presidente do Brasil fala mal de Trump, fala mal das ações dele. Não tinha nada que acontecer isso, era só o Lula ficar em cima do muro, só observando. Sabe que a coisa lá é complicada. Não existe uma pessoa, sim, poucas pessoas que se dão bem com o Trump. Milley, algumas outras pessoas, apesar que o Milley não tá pagando imposto, tá? Tudo que entrar nos Estados Unidos, Milley não paga imposto. Tem alguma coisa, eu acho, de aço, alguma coisa de... Mas, no restante, alfajor, vai ser tudo de graça pelo imposto. Bom, esse é o nosso bloco político, a gente faz sempre ele para você entender qual é sua hierarquia dentro dessas escolhas, porque é você, sou eu que escolho quem vai estar lá, tá? Vamos passar então para o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos lá para o bloco esportivo? Pessoal, de vez em quando dá aquela travadinha aqui no sistema, né? Mas é isso aí. Bom, vamos falar de esportes, pois a noite de domingo foi toda do Cruzeiro. A noite de ontem resultado final 4-1 para o time mineiro. Sim, Mano sabia que seria uma parada duríssima enfrentar o segundo colocado na tabela. O segundo colocado em termos porque tem a mesma pontuação de líder. E também acho aí que a galera lá de cima tirou um pouquinho o pé por causa da Copa do Mundo de Clubes, mas agora tá todo mundo ligado. Mas ninguém sabia que iria ser um massacre assim, que o Grêmio ia tomar um totó desse tamanho. Os torcedores tricolores esperavam um pouquinho mais de dedicação, pois tiveram um longo período de treinamento. A equipe gremista teve um baixíssimo desempenho. O gol dos gaúchos, sim, foi feito por André Henrique, que entrou na segunda etapa, no lugar de Arezzo. O Arezzo eu acho que nem quer mais jogar no Grêmio. Acho que ele nem entrou em campo, pelo menos eu não vi uma jogada que fosse boa dele. Talvez ele estivesse com a cabeça em outro lugar da América Latina. E Alisson é estrela promissora do Grêmio. Pouco foi acionado. Bom, a equipe gremista de Minas vai direto para o confronto contra o Alianza Lima, lá no Peru.
Mano diz que irão ocorrer mudanças. E na mesma pegada da compra da Arena, que o Grêmio diz que vai comprar a Arena, né? E a direção gremista está planejando uma espetacular volta, né? Quando os atletas voltarem para Porto Alegre para fazer um baita jogo lá com muita gente. 40, 50 mil. Mas isso não depende só dos torcedores. Quer apostar comigo? Isso também tem que vir um jogo bom, né? A gente tem que ver um jogo bom. Senão, como é que se vai ao estádio sem ter fé que o nosso time irá ganhar? Bom, esse foi o bloco do Grêmio e vamos falar do baixo desempenho agora do Internacional. Porque sábado em casa teve um baixíssimo desempenho. Pois jogou com um time que provavelmente vai ficar na Z, na zona de rebaixamento. Bom, muito menos a torcida que esperava esse baixo rendimento. O gol chegou nos acréscimos da segunda etapa e levou o Colorado ao 13º lugar da tabela com 14 pontos. Bom, a meta foi atingida, mas o futebol, aquele mesmo que os colorados queriam ver, não saiu. O objetivo, sim, era sair da zona incômoda, né? O autor do gol foi Bruno Tabata, ele fez aos 46 da etapa complementar. No finalzinho do jogo, na última bola talvez. Situação essa que mostrou o grau de dificuldade foi muito grande. E não convenceu. Um final de semana onde os técnicos das duas equipes têm que repensar os seus modos de atuarem. O artista principal da noite foi Sérgio Rocher, que voltou a atuar depois de uns 4 meses e mostrou por que é o goleiro titular do Internacional. Fez grandes defesas, olha, podia ser outra situação, né? Então, na retomada do Brasileirão, a expectativa foi maior do que a entrega. Espero que a dupla Grenal se mexa um pouquinho e melhore um pouco o seu estilo de jogo, né? Tiveram tempo para estudar os adversários, tiveram tempo para implementar os técnicos, para implementar as suas jogadas. E faltou o que então? Faltou gás? Bom, depois de toda essa fala aí, vamos encerrando o bloco esportivo, dizendo aí que é a Natal Fitness que está dando esse apoio para essa parte esportiva. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é que tem dado o apoio para nós nesse bloco esportivo. Gostaram? Vá lá e confira, tem muitos atrativos esportivos lá. Acessórios esportivos. Vá lá conferir. Bom, falando ainda da Serra, então, de Bento Gonçalves, durante o patrulhamento preventivo realizado aí na noite deste sábado, dia 12, por volta das 10 horas da noite, a equipe da Romo, da Guarda Civil Municipal de Bento Gonçalves, apreenderam entorpecentes no bairro municipal. A ação fez parte da Operação Bento em Ordem. Segundo o relato da corporação, os agentes visualizaram um homem já conhecido aí na região por ter antecedentes com drogas e viram ele
E ele, ao perceber a aproximação da viatura, descartou 2 potes plásticos e fugiu por um beco. Apesar do acompanhamento, o suspeito não foi localizado. No local onde os objetivos foram dispensados, foram encontrados. Deixa eu botar para vocês aí o que a polícia encontrou. Dá uma olhada aí. 64 porções de crack, 12 porções de cocaína e as substâncias apreendidas foram encaminhadas à delegacia de polícia para o registro da ocorrência e demais procedimentos. Outra bem curtinha aí, o Corpo de Bombeiros, durante o final de semana, atendeu diversas ocorrências no município. E entre os principais atendimentos se destaca aí um incêndio na residência localizada no 15 da Gracema. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho também imagens aqui, dá uma olhada aí, ó. Olha que coisa. Um incêndio estrutural em Montebello do Sul, né? Ali no 15 da Gracema já é Montebello. Infelizmente, vitimou uma pessoa esse incêndio. A rápida resposta e a dedicação dos bombeiros contribuíram para que os danos fossem minimizados. Essa galera dos bombeiros são espertas, graças a Deus, né? Vamos a um pequeno intervalo da Harmony Sonorizações e daqui a pouco a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Vamos falar novamente do Corpo de Bombeiros, que eu falei, né, que eles estão sempre a 1000 e sempre aí com uma dedicação impressionante. A Companhia de Bombeiros foi acionada pelo telefone 193 da noite desse domingo, por volta das 21h30, para atender uma ocorrência de um sinistro de trânsito na 444, no Vale dos Vinhedos. E ao chegar a guarnição encontrou um veículo Gol com placas de Farroupilha e seu condutor de 20 anos, já fora do veículo, com sinais de transtorno pela gravidade do acidente aí. Então, o jovem informou, deixa eu botar aqui a imagem do local, olha ali. Foi ali, né? Ele informou que ao entrar na curva o carro teria perdido o controle e vindo a sair da estrada e caindo aí no acostamento. Foi feita uma avaliação prévia na vítima e foi decidido encaminhá-lo à unidade de pronto atendimento 24 horas, ali do bairro Botafogo, da UPA, né, para o atendimento médico. Não dá para brincar com isso. Outra situação se refere aí no final de semana desse domingo, outro acidente de automóvel. Esse deixou uma mulher de 43 anos e 2 crianças, uma de 8 e uma de 12 de idade, feridos no quilômetro 106 da RSC 453. Próximo aí o Hotel Farina, entre Bento Gonçalves e Garibaldi. Deixa eu botar a imagem aí de como ficou esse automóvel. Olha como ele ficou destruído. O veículo é um Aval H6 com placas de Curitiba. Ele trafegava no sentido Farroupilha-Garibaldi e ao chegar nesse trecho aí a condutora perdeu o controle da direção e desceu um barranco, vindo a capotar várias vezes, derrubou uma cerca e foi parar lá no gramado da sede campestre do SUSFA. Bombeiros, através da 3ª Companhia Militar, compareceram ao local e que estavam acontecendo aí com as vítimas, né? Deram os primeiros socorros e tiveram apenas ferimentos leves, mesmo você vendo aí como ficou o veículo, né? Foram avaliados então e assistidos pelas equipes de bombeiro e o serviço de atendimento móvel de urgência da concessionária Serra Gaúcha em seguida conduziu eles ao hospital para avaliação. Como eu falei antes, não dá pra gente brincar com isso aí.
Já pensou, você bate a cabeça, no momento você tá bem, daqui a pouco dá aquele problema, né? Bom, deixa eu tirar aqui a minha imagem da frente, porque a nossa imagem de fundo é um dia atrasado. Ontem, na realidade, foi o Dia Mundial do Rock. Não aquele rock do Silvio Santos, né? Mas aquele estilo musical onde todo mundo se chacoalhava nos anos 50, 60, Little Richard, Elvis Presley. Não poderíamos deixar em branco essa data. E na Rua Coberta, aqui em Bento Gonçalves, teve a 7ª edição do Festival Celebra Rock. A festa estava completa, no palco com grandes nomes do rock nacional. E nos acompanhamentos não poderia faltar food trucks, cervejarias e muita gente bonita. Então tá aí a nossa homenagem a esse ritmo que nos alegra a alma. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, dia 14 de julho. Aguardamos vocês na edição de amanhã. Até lá, pessoal. Valeu!